Olá, pessoal, bom dia, um lindo e abençoado dia a todos vocês. Estamos aqui, mais uma quarta-feira, às 10 horas da manhã. Gratidão infinita por cada um de vocês que vão chegando, tá? E vêm se acomodando com muito amor e luz, né? Vamos então iniciar fazendo um ancoramento, pedindo aí proteção, né, a esse estudo, e que esse estudo possa ser uma luz, uma potência iluminadora ao auxílio do planeta. Então vamos aqui nos conectando, trazendo muita luz e muito amor para todos essas frestas que às vezes ficam enrijecidos em nós, a nossa consciência, no nosso aperfeiçoamento, no nosso progresso, na transição, na nossa evolução, né? Assim é. Gratidão. Vamos fazer aqui então a oração inicial. Eu já estou aqui com os meus pés descalços no chão, criando raízes, né? Complementando, enraizando aqui com a nossa Mãe Gaia, em profunda conexão. Então vamos lá, meus irmãos, feche seus olhos, respirando profundamente, 3 vezes. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada, iluminado, e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e a minha vida aos Teus cuidados. Obrigado, Pai, obrigada. Então, nós estávamos aqui, né? Já passamos aqui por algumas situações sobre... Se você pensar a respeito disso cuidadosamente, compreenderá que a ciência sustenta como um fato é, e na realidade somente uma crença originada de conclusões tiradas pelo uso dos seus 5 sentidos. Só para a gente dar, né, uma rebobinada aí, nossa, palavras aí antigas, né? Só quem está aí da minha geração para trás que vai entender o que é rebobinar, né? É voltar a fita, tá, gente? Mas a ciência é um desafio muito grande, né? Eu até falei que muitos de nós que trabalhamos com a saúde, com bem-estar, com essas pesquisas científicas, o cuidado, a ciência, ainda tem ainda os pesquisadores, os cientistas mesmo. Muitos dessas pessoas, eles recebem intuição através de sonhos, e o ego,
vai moldando, né? Para que você vai fazer isso? Você vai arranjar confusão. E realmente, às vezes, até arranja mesmo, né? Confusão. Tem muita coisa por trás que não quer que o sistema mude, não está tão cômodo, as pessoas estão ganhando dinheiro com isso, para que vai mudar? Então, é uma faca de dois gumes. Até Cristo, naquela época que ele estava aqui, 2000 anos atrás, ele passou por um processo assim, né? Então, assim, por mais que tenha mudado muita coisa, hoje a gente pode falar, igual assim, hoje eu estou aqui na internet falando o que eu penso. Antigamente, além de a gente não ter acesso à internet, né, a gente não poderia falar muita coisa, alguém ia bater na casa aqui, né, e seria complicado. Então, imagina. Mas hoje, mesmo assim, ainda há uma dificuldade para as pessoas soltarem. Nem sempre é por conta disso que as pessoas falam. As pessoas não têm coragem de mostrar o que acredita, o que pensa, para evitar mesmo uma discussão e para manter o seu trabalho, né? Se você muda um pouco, se você começa a ter um novo olhar, você é marginalizado, é a palavra certa. O profissional que não está alinhado à instituição, por exemplo, uma faculdade ou uma instituição mesmo, próprio local que trabalha, a pessoa ela corre o risco de perder o emprego, né? Então, e outra coisa também, às vezes a pessoa ela quer aparentar uma coisa por conta do próprio ego mesmo, porque aquilo ali ela sabe que assim ela vai conseguir um bom trabalho. Então, tem esse comodismo, mas muita coisa está quebrando. Eu digo, por exemplo, até na questão da saúde, muita gente está como a gente fala, né? A gente fala muito Matrix, como a CLT, né? E muita gente está empreendendo, né? Muita gente está trabalhando com a medicina empreendedora, né? Então, em todos os níveis, em todas as facetas ali multidisciplinar. E isso é maravilhoso, porque quando a gente tem essa liberdade, essa leveza, mais fácil de fazer pesquisas, mais fácil de a gente entrar nesse poder criativo, porque alguns sistemas nos deixam no automático, automatizados, como robô, né? Faz ali, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, a gente falou bastante sobre essas coisas e também sobre crenças religiosas, também, que também tem a ver com isso, né? Tem algumas religiões que se você não segue aquele padrão, você é expulso daquela religião e ninguém pode falar com você, né? Tem religiões, tem uma, né, que eu conheço, que ela, se você não segue o padrão da característica ali, você dá um mau testemunho, né? Então, é isso. O sistema, né? É aquela coisa, lembrei como é que ela chama aquela atriz? Chantolone. É o sistema, bebê, né? É isso aí. Então, vamos voltar aqui nesse parágrafo aqui, olha, que a gente tinha falado. A gente vai voltar um pouquinho. Portanto, quando o raciocínio humano é capaz de deixar de lado tais crenças limitadas e elevar-se para entrar em contato com a realidade, que se acha além do raciocínio, da lógica e das mais altas racionalização humana, que se denomina conhecimento. A mente entra nas esferas superiores da consciência da vida. Ela está tomada pela verdade universal e a qual está literalmente além de que a mente humana normal pode perceber, aceitar ou compreender.
A mente humana não pode compreender nenhuma experiência que esteja além dos parâmetros eletromagnéticos da existência terrena e do funcionamento do cérebro, até que a iluminação da consciência divina entre na totalidade do sistema de mente, emoções e subconsciência. Momento esse em que a unidade e a harmonia subjacentes são elevadas. Nós estamos na página ainda 357, tá bom? Do livro de bolso. Então, quando percepções espirituais totalmente novas são apresentadas a uma mente que está religiosamente doutrinada, elas são percebidas como se viessem de Satanás. Então, aquilo tudo que eu falei também, se a pessoa ainda tem o sistema também do trabalho e ainda tem a crença religiosa, isso bloqueia tudo, é questão do sistema, né? Então, aquilo ali não é coisa mundana, é coisa de Satanás. Então, isso daí vai alinhando as pessoas para continuar no sistema, né? Para continuar obediente. Não a Deus, né? Mas ao sistema. Porque Deus, ele é maravilhoso, né? A consciência divina, a consciência universal e o nosso Deus, Pai e Mãe, ele é maravilhoso. Ele quer que a gente saia realmente da caixinha mesmo, né? Então, olha, fosse pura ilusão percebidas como se viesse de Satanás, fosse pura loucura ou imaginação. Então, essas pessoas que buscam esses padrões e quebram barreiras são taxados como loucos, marginalizados, né? Isso é natural, pois quando as emoções são intensamente despertadas e desafiadas, o que ocorre quando se contradiz profundas crenças. Os impulsos magnéticos emocionais de ligação rejeição próprios do impulso egocêntrico entram imediatamente em ação. Qualquer tese ou suposição que provoque um agudo mal-estar mental, angústia ou confusão na mente condicionada será recusada instantaneamente por uma barreira de provas reunidas entre as crenças da mente condicionada para apoiar tal rejeição, mas as provas são apenas crenças, né? Então, tem coisas que não tem como provar, né? Sentir. Intuir, né? Portanto, se minha verdade é oferecida àquelas cujas atitudes mentais são firmemente estabelecidas e condicionadas por medo ou fortalecidas pela vontade humana de aderir a tais crenças programadas, é simplesmente natural que a verdade desperte emoções indisciplinadas e que veja violentamente recusada e talvez até com virulência, né? Então, Cristo também passou por isso, né? Ele também foi marginalizado. As pessoas, teve muitas pessoas que olharam para ele com amor e outros com ódio, né? E geralmente as pessoas mais próximas olham com certa repulsa, né? Essa é uma descrição da atividade mental e emocional normal dentro da dimensão humana. Não deve ser criticada, uma vez que uma mente condicionada se sente completamente insegura e à deriva, ou num lamaçal. Quando é confrontada por um conceito inteiramente novo, essas metáforas humanas descrevem exatamente o que ocorre quando uma mente doutrinada é desafiada por uma percepção completamente nova sobre aquilo que antes era considerada tão precioso, tão seguro, tão correto. Então, esse novo olhar que a gente dá também, essas coisas que quando vão clareando, né, que a gente fala, essa expansão de consciência, ela é dolorosa e ela é pouco a pouco, né? Então, por isso que a gente não pode criticar, a gente enxerga de uma forma e a outra pessoa enxerga de outra, é a caminhada da pessoa, né? Então, assim, a gente tem que olhar para dentro de nós. A gente não pode ficar aqui estudando pensando na caminhada do outro, né? Por quê?
A gente passou por isso. E a gente, ou então, uma outra pessoa está muito mais elevada do que a gente. E a gente está considerando a pessoa louca, né? Mas ela já teve a expansão. Quantas e quantas vezes, né? A gente pode ver aí algumas coisas, até a questão de artistas, né? Algumas coisas antigamente a gente achava que era loucura, mas não, era liberdade, né? Por exemplo, o artista vai trabalhar, ele é louco, não tem ali uma coisa certa, bom mesmo é concurso público, bom mesmo é isso e aquilo, né? Então, cada um está na sua caminhada, sem julgamento, né, sem crítica e sem condenação. E cada um tem a dor e a delícia de ser quem é, né? Então, olha, lendo essas cartas pela primeira vez, você poderá determinar onde você está mental e emocionalmente. Você está bloqueado no progresso espiritual por sua teimosia, adesão às suas crenças atuais? Depois da devida reflexão, você é capaz de compreender que tudo o que está defendendo tão fortemente é somente crença irracional? Isso aqui são perguntas que a gente deve fazer e meditar, né? Onde que a gente está? Qual o papel que a gente está nesse momento? O que a gente está defendendo, né? Quais são as nossas crenças? É absolutamente vital para o seu desenvolvimento espiritual que você, enfim, compreenda plenamente os princípios de sua mente humana e do fundamento emocional. Você pensa que sabe, mas não compreende completamente. Você apenas poderá compreender afastando-se disso completamente, transcendendo, se movendo até as dimensões de percepção e de experiências mais elevadas, entrando na verdade em si mesmo. E às vezes, antigamente, né, eu não penso mais assim, mas antes eu achava que para a gente evoluir, é muito bonito, né, o que se fala e tudo. Eu quero ver você estar lá naquele ambiente trabalhando, mas aí que está. Quando a gente expande a nossa consciência, a gente não quer mais estar lá, né? Aí que está o ponto da questão, porque a gente sabe que aquilo ali faz a gente se bloquear. Eu estava pensando, né, lógico que a gente está na 3D, tem certas coisas que a gente precisa fazer, mas eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu estava pensando, gente, por que a questão, por exemplo, da música, né, do violão, eu sempre, desde os meus 8 anos, eu aprendi a tocar violão. E eu não peguei ele, não pegava, então eu não praticava, então eu não progredia, não evoluía. Eu, com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar em loja, né, depois eu comecei, aí lá por 19 anos, eu comecei a trabalhar na enfermagem, eu trabalhando no hospital e tudo. Eu nunca chegava em casa. O que acontece com pessoas assim que trabalham direto, assim, né? Não estou criticando, não, hein, gente? É necessidade. Quantas e quantas vezes eu ainda continuo trabalhando, né? Tem dia que eu fico esgotada e eu não consigo colocar nada no papel. Inclusive, eu tenho uma música para musificá-la, né? E a letra, a melodia, tem que pôr no violão. E quem diz que no dia, na semana, que eu tenho um monte de coisa para fazer, eu consigo, eu não tenho forças. Então, eu estou muito refletindo sobre isso. E hoje, mais cedo, eu estava refletindo, por quê, né? Mas é porque eu não era que eu não dava prioridade, eu me culpava por isso, eu não estava dando prioridade, não estava dando foco. O meu foco era ganhar dinheiro, né? O meu foco era ter as minhas coisas, né? Então, era isso, o meu foco era esse. A minha percepção, a minha consciência era aquela antes. Não que isso, hoje em dia eu vejo, né? Eu preciso trabalhar. Antigamente era assim, precisava olhar, nossa, fulano é guerreiro, isso aqui. Não, tem muita gente aí que é guerreiro intelectualmente, né? Não precisa de fazer tanta coisa assim. Quando a gente começa a
se enxergar, a cocriar algumas coisas, as oportunidades mais suaves, mais sublimes, mais leves vêm até nós, né? E isso é maravilhoso, e dá tempo de você fazer as coisas, dá tempo de você trabalhar com arte, trabalhar, que eu digo, não é financeiro, é você ali ter essa atividade, cuidar do físico, né? Então tem muita gente que fala, você precisa fazer caminhada, mas pô, a pessoa acorda às 6 horas da manhã para trabalhar, chega em casa 7, 8 horas de condição. Você acha que a pessoa vai conseguir fazer uma caminhada, né? É o sistema. É isso. Então, olha, muitas pessoas acreditam de todo o coração que ao rezarem pedindo para receber tal coisa, viver tal experiência ou receber a boa orientação para certa situação, ela verdadeiramente receberão o objeto, a experiência ou orientação que melhorará seu bem-estar. Elas acreditam que quando recebem a resposta de sua oração, se a receberem, se alegrarão sinceramente e seguirão imediatamente o conselho, independente de quais sejam as condições presentes, porque vindo do divino, só pode ser a resposta correta que conduz à felicidade. No entanto, se deparam com tal desejado objeto, experiência ou orientação, os quais recebem a graça divina, às vezes ficam tão perturbados e desorientados que são incapazes de aceitar a intromissão da consciência divina, exatamente como tinha pedido, e não fazem o que fazem diante disso. Se a mente fica tão comprometida quando recebe o que pediu, quando vem de uma forma inesperada, onde está a verdadeira fé e crença que a pessoa estava tão certa de possuir em abundância? Você não vê que é a crença e não a verdade que tem orquestrado todo o movimento na resposta à oração, com a exceção, é claro, da intervenção da consciência divina. Essa intervenção é a única realidade em todo o procedimento, o resto é crença e esperança. Uma ginástica mental que utiliza as experiências passadas para medir o presente. Sua única verdade é a consciência divina, que conduz unicamente para o crescimento e perfeição. Se você confia plenamente que ela irá fazê-lo, faça uma pausa aqui para ler e reler os parágrafos anteriores, pois o que se passa em sua consciência é a base de suas experiências e de sua vida. Pergunte a si mesmo, você realmente percebe, se dá conta, compreende que a realidade é a fonte de todo o conhecimento e a criatividade? Ou você simplesmente aceita essas palavras formalmente e reconhece a consciência divina apenas de uma maneira mental e superficial? Você vive plena e completamente, minuto a minuto, no entendimento de que a consciência universal é a única realidade e a inteligência mais elevada esperando na criação? Você depende consistentemente de sua suprema e efetiva orientação? Ou você pensa que seria melhor viver segundo sua própria vontade finita e seus impulsos emocionais, por vezes confusos? Se você recebe uma orientação direta para seguir certo caminho, mas hesita e se perguntando se essa orientação o dirige para onde pensa que querer ir, ou você está plenamente entregue à mais alta autoridade inteligente, a consciência divina? Não é isso uma indicação de que seu ego ainda está no controle? Nossa, perfeito isso, hein? Enquanto eu estava lendo aqui, algumas coisas vêm, né, como flash, e assim, eu fico espantada. Eu fico espantada, porque todos nós temos isso. Eu não me vejo como uma pessoa diferente, só que é a expansão, né? A expansão, tanta coisa que a gente tem conexão com o lado espiritual.
Esse ano, por exemplo, muitas coisas, desde o final do ano passado, falando para mim muitas coisas, sabe, me instruindo, faça isso, faça aquilo, sabe? E aí, às vezes, meu ego começava a interrogar, mas por quê? Peraí, o que é isso? Quando o ego vem, né? Mas a gente precisa ter o ego, ele é importante para a gente dosar por que está me pedindo isso, né? Então, tem algumas situações, algumas coisas, algumas complicações, grupos, algumas coisas, que eu percebi que a energia não estava legal, né? Então, aí eu ficava pensando, mas se eu sair, isso não é meu ego? Aí veio assim para mim, mas se eu ficar, também não é meu ego, né? Então, se a gente está buscando nosso equilíbrio, nosso ponto de equilíbrio, aí me remete àquela coisa que eu falei, né? Da gente estar num trabalho que a gente não está feliz, que está sugando, então suga a energia da gente. A gente pode escolher a nossa caminhada, né? Aonde que a gente quer. Quando a gente está nessa profunda meditação, nesse equilíbrio e harmonia, quando vem essas mensagens, é a mensagem do puro amor, da consciência divina e consciência universal, né? Cada um de nós temos essa conexão, né, com nós mesmos, com a nossa consciência divina e com a consciência universal, né, com o nosso Deus Criador, nosso Deus Pai Mãe. E é maravilhoso. Só que às vezes muitas vezes a gente não dá ouvido. E isso é o ego. Porque fica assim, tá bom assim, né? Para que você vai fazer isso? Você vai se sentir sozinha. Agora, aí você está no meio de uma confusão e de repente aí acontece várias coisas. Aí depois que né, alguns grupos que eu saí, aconteceram algumas coisas. É impressionante. E isso vai protegendo, vai blindando a gente de algumas situações. Não todos, tá, gente? Não todos os grupos que eu saí foi isso. Mas foram por mim mesmo, né, de me conectar com o equilíbrio, com a minha saúde emocional, dar foco, porque acaba que o celular acaba viciando a gente. Eu já trabalho com a internet, né? Eu já trabalho assim, muito conectada, tenho que divulgar o meu trabalho pela internet, em redes sociais, ficava nos grupos, para ver o que eu tinha que fazer, que dia que era reunião e tal. Então, isso é uma das coisas que eu fui tirando também do sistema. Tem muita coisa para tirar, tem muitos vícios, né? Isso também é um vício, isso é considerado vício, né? Além do alimentar também. Então, a gente vai se lapidando, isso é maravilhoso, né? E aqui, olha, fala, inclusive essas cartas, quando difundidas conforme o previsto, se tornarão crenças. Uma das coisas que eu saí de grupos de estudos, porque eu comecei a perceber que as cartas de Cristo estavam virando religião. As pessoas falando, não, eu só leio cartas de Cristo, para mim está na carta de Cristo, então está igual às religiões, está na Bíblia, né? Então, esse daqui é como o próprio Sananda disse, né, nosso Cristo, ele disse, gente, isso daqui é só a ponta do iceberg, isso daqui, carta. Se ele colocasse tudo aqui, o livro ia ser enorme. Eu acho que ele não ia nem caber aqui na minha cidade, de tão grande, né? Então é isso. Isso daqui é a porta, é um portal de conexão. E quando a gente aprende aqui, o que eu entendo aqui desse livro? É a gente tornar mestre de nós mesmos, não nos tornarmos gurus, tá? Então, assim, aqui eu não quero também ter esse propósito, não é me tornar guru de ninguém, mas sim ser a ponte de apresentar
esse estudo, ou então a pessoa pergunta assim, não, eu quero aqui estudar com a Adriana para ver, eu concordo com isso, não concordo, né? Talvez você esteja muito mais à frente de mim, e assim, é aquilo, a gente tem que respeitar, você me respeita, eu respeito, a gente vai se respeitando mutuamente, porque nem tudo eu tenho razão, porque ainda estou na minha caminhada, né? Então, é isso, mas eu vejo isso. Uma das coisas que eu saí de alguns grupos, outros não. Tem um que ele está no meu coração mesmo, sabe? Pelas amizades, por todos. Nossa, mãe. Pelo dono do grupo, tudo, são maravilhosos. Então, muito aprendizado, muitos trabalhos, a gente fez assim, afinco mesmo, e eu sou muito grata mesmo, né? Ao Rui Girão, ao Um Toque Colibri, muito bacana mesmo. Aquele lá, ele está no meu coração, aquilo lá não tenho nada que falar. Nossa, mãe, está no meu coração. Mas eu precisava também, né, me interiorizar mais. Então, aqui está falando sobre isso, tá? Inclusive, essas cartas, quando difundidas conforme o previsto, se tornarão crenças e não a pura percepção espiritual daquilo que é, do qual se originam essas palavras. Somente quando essas palavras forem levadas à meditação, depois de pedir pela iluminação espiritual, é que finalmente a realidade espiritual que está por trás delas chegará por um raio de luz à sua mente. Quando isso acontecer, você saberá o que sabe. Olha que lindo, né? Então as coisas vão vindo para a gente com mais clareza. Hoje em dia eu olho na rua assim, eu fico vendo, gente, né? Eu até comentei semana passada, a gente tem que pagar para você prestar um serviço ao público, assim, de fazer massagem, de vender suco. Você tem que pagar num local público, né? Antigamente eu vi, não, tá mais que certo. Mas, gente, né? É expansão. Quando a gente começa a questionar algumas coisas, a gente quebra as barreiras, e isso é maravilhoso. Isso é uma forma da gente conseguir fazer um novo mundo, um novo amanhã, né? Como diz a música, é isso. A gente é quebrando esses paradigmas mentais. Então, aqueles que têm evoluído o suficiente para viver em duas dimensões, vocês, cujas mentes podem mover-se para além do reino do intelecto humano, em direção à dimensão mais elevada da realidade universal. Provavelmente encontrarão muitas pessoas no futuro que rejeitarão essas cartas, como se fosse pura imaginação. Porém, não se entristeçam. Recordem o que estou dizendo agora. Vocês residem em duas dimensões e ninguém pode passar além da dimensão do mero intelecto antes de ter cumprido o pré-requisito da iluminação espiritual. Estes são um verdadeiro despertar espiritual conduzindo a uma profunda iluminação das atividades do ego e da personalidade. Seguido por arrependimento, arrependimento, arrependimento. Este é o único caminho. O arrependimento leva à rejeição da dimensão magnética, emocional de rejeição e ligação, que em suas formas mais destrutivas os humanos descrevem como pecado. Quando uma pessoa adentra a dimensão espiritual e é impregnada como característica da vida, a pessoa começa a compreender e, por fim, saber que o impulso egóico humano de olhar apenas para o eu, em realidade, fecha a alma para o contínuo fluxo da vida divina, na mente, no coração, no corpo, nas relações e nas experiências diárias. Pensar em si mesmo é uma experiência terrena, humana. Então, a gente vai parar aqui, tá? Eu até já tinha notado aqui num outro estudo aqui, parte 1 até aqui. Então, a gente vai parar aqui nessa página 361
Esse estudo ele é maravilhoso, gente. E quanto mais a gente vai estudando as cartas, mais percepções a gente vai tendo. Se vocês quiserem deixar aí o seu comentário, seu feedback também, né? Será maravilhoso, né? Aqui esse estudo ele está gravado, né? Mas muito ancorado, muito ancorado. Então é muito importante que vocês participem também, que vocês coloquem aí a percepção de cada um de vocês, tá bom? Então vamos aqui finalizar. Eu senti falta no estudo passado dessa nossa afirmação, né? Eu sinto como selando, né? Está selando, selando, selando. Né? A afirmação, então, vamos finalizando. Sou muito grata a cada um de vocês aqui, viu, gente? Gratidão infinita. Diariamente eu abro meu coração e a minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espíritos e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina, para sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento, tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a cada um de vocês também, meus irmãos. Gratidão, paz e luz na caminhada de cada um de vocês. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até quarta.